Abrimos o nosso programa aqui na Trio Móveis, onde tem coisas maravilhosas. Eu estou encantada com esse sofá. Vejam só o detalhe dos braços, feito de junco, isso mesmo, fibra natural. E os pés, super originais, são feixes de fibra. Você já tinha visto algo assim? E tem um detalhe, hein, muito importante. Você pode usar os dois encostados ou separados. Então você pode compor vários ambientes. E aqui na Trio Móveis você encontra também as mesinhas de fibra natural. E o que vocês estão vendo se chama Balai Caiu, feito de fibra natural. É uma espécie de almofada que você pode usar no chão para sentar. Pode sobrepor uma maior com uma menor e fazer um tipo de uma mesinha. Pode pôr em cima de uma tora também, fica um ambiente muito bonito. Então essa sugestão pode ser para sua casa, sua varanda, para sua fazenda, enfim. Você já está pensando aonde vai colocar esse sofá. E tem mais um detalhe, hein, que o Marcelo vai pegar aqui um close. Tchan, 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 tchan. 30% de desconto. Venha aqui na Trio Móveis, na Rua 13 de Maio, 807, e o telefone está aí na telinha. E falando em quem está aí, a Samaíra está nos esperando. Sabe por quê? Ela vai ensinar a gente a fazer caixinhas em casa, para você poder colocar um presente que valoriza muito. Até bombom você pode pôr nas festas de criança. Olha, em casamento também se usa dar caixinhas de lembranças com docinho dentro. Então vamos aprender, vamos até ela. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Muita gente pedindo para a gente ensinar a fazer a caixinha. Samaíra, nós vamos ensinar aquela caixinha? Essa daqui é a mais fácil de fazer, que a gente consegue fazer na mão, né, sem grandes entraves. Aquelas outras, elas são um pouquinho mais elaboradas, então por isso que a gente vai ensinar essa daqui, que é mais fácil. Então qualquer pessoa em casa pode comprar os materiais e fazer sozinha, não precisa de nem muita técnica, não precisa nem ter muita habilidade. Só precisa de uma régua. Se por acaso não tiver muita habilidade com estilete, pode fazer com tesoura mesmo, né? E daí depois o acabamento com fita e a cola. E daí o lápis pra gente marcar. Boa vontade, esses pequenos apetrechos, né? A gente consegue fazer. Aí, e depois a pessoa vai... É uma folha de papel? Sim, a gente sugere que seja uma folha de papel um pouquinho mais dura, né? Que número que é? Isso aqui é de gramatura 180 gramas. Mas se quiser pode fazer um pouquinho mais grossa, até 230 gramas, 250. Mas o ideal seria de 180 gramas, porque ela tem mais facilidade de dobra. A primeira coisa que a gente tem que fazer é medir, né, ter mais ou menos uma média do que a gente vai usar. Suponhamos, né, que a gente vai usar esse tamanho aqui, que ele tem 8 centímetros de base, 6 de altura e 16 de largura. Essa caixinha, ela vai, né, num tamanho legal, ela cabe bastante coisa. Se quiser menor, a gente diminui na metade o tamanho da base. Aí as laterais e a largura mantém a mesma coisa. Mas se a gente for fazer desse tamanho aqui, é o que eu vou ensinar agora. Então, primeiro a gente pega uma folha, né? Ela não pode ser daquele tamanho que a gente usa na impressora. Ela tem que ser um pouquinho maior. A que a gente usa na impressora deve girar em torno de uns 30 centímetros. Essa daqui tem 32. Então aí o que a gente vai fazer? A gente vai medir. Eu vou pegar uma nova aqui pra gente fazer desde o início. A gente vai medir. Como esse papel aqui ele tem uma textura, a gente vai usar o lado liso dele para poder ficar a textura para fora, para poder mostrar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai medir primeiro os 6 centímetros de altura. Pode começar bem aqui no cantinho, que daí a gente não precisa fazer outro corte. Então a gente mede 6 centímetros de altura. É interessante que nós façamos 2 pontinhos, porque a gente sabe que para fazer a retinha a gente tem que ter 2 pontinhos. E usando lápis, né? Sim, usando lápis, porque daí depois a gente pode fazer, né, apagar. Então tá, a gente fez os 2 pontinhos com 6 de altura. Depois que a gente fez os 6 centímetros de altura, a gente vira o papel e faz os 16 da largura. Então aqui vai dar o 16. A gente faz outro tipo de marquinha para diferenciar. A gente já pode até riscar. Ó, então vai daqui até lá no primeiro ponto, que dá os 16 centímetros de largura. Então aí vamos marcar já os 6 de altura. Então os 6 de altura, que a gente decidiu fazer uma caixinha grande, por 16 de largura.
Aí vamos fazer a outra parte, que é essa daqui de trás, tá? Então, ó, mais 6 centímetros. Do outro lado, a mesma coisa, 6 centímetros. Aí a gente vai fazer agora a base. A base, a gente vai fazer ela com 8 centímetros. Então, a gente vai marcar de lá da primeira aba até 8 centímetros, faz um pontinho. A mesma coisa no outro lado. Do começo da segunda aba até 8 centímetros. Fez 2 pontinhos, aí nós vamos fazer outra reta. Com 16 também, que a gente decidiu que era o comprimento. Então, a gente sempre vai usar as medidas 6 de altura, 8 de base, 16 de largura. Vou fazer agora o fechamento do quadrinho, para a gente poder cortar. Pode usar uma régua menor, uma régua sem ser de metal, é que essa daqui a gente usa para ficar mais fácil, mas não tem problema se você não tiver, pode usar uma régua normal, dessas que a gente compra de acrílico e tal. Faz a mesma coisa aqui, ó. A gente vai fechar essa abinha, ó. 8, desculpa, que é a largura. Ó, fechou. Aí o que a gente faz aqui? A mesma coisa desse lado, porque na verdade isso aqui é como se fosse um espelho. Então, ó lá, 6 centímetros de novo. Faz um pontinho aqui, lá em cima de novo, outro pontinho. Pronto. Fechei aqui. Vou fechar aqui agora. Terminei aqui. Pronto. Aí agora eu vou fechar essa outra aba pra gente dar o acabamento da caixinha. E pronto. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar 1,5 centímetros nas abas das pontas pra gente poder fazer o acabamento com a cola. Porque senão a caixinha não vai ter como colar. Então o que a gente faz? Mede 1,5. Aí agora a gente vai fazer essa abinha que a gente mediu com 1,5 para poder fazer o acabamento. Não precisa necessariamente ficar perfeito isso aqui, porque ele vai fazer o acabamento na parte de dentro. Isso aqui ninguém vai ver. Lógico que a gente tenta fazer o mais retinho possível, mas não obrigatoriamente. Até quando a pessoa for fazer a primeira vez, ela vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas a partir da terceira ela já tá craque, não vai precisar nem de molde mais. Pronto, então aí a gente já fez as abinhas laterais. Se você tiver essa habilidade com estilete, usa a régua de metal e o estilete e corta tal. Mas aqui a gente vai fazer na tesoura, que talvez seja mais fácil para as pessoas. Não se preocupe, nós vamos mandar por e-mail um molde, né, Samaíra, com as medidas, com pontinhos aonde você vai cortar, porque a primeira... Pra facilitar, porque assim, pode ser que a primeira vez a pessoa fique um pouquinho assustada, mas aí faz com o molde que a gente manda por e-mail e depois é super tranquilo, pode até... pessoa lá em casa assim, ai meu Deus, quanta medida. Não, nós vamos mandar tudo desde que você mande um e-mail para nós, cenariofeminino@hotmail.com. Pronto. Então a gente cortou, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um negócio chamado vinco. O que é o vinco? É a gente marcando para a pessoa poder fazer a dobra. Aí sim vai ter que fazer com uma régua. A gente pega uma régua, coloca nas linhas que nós fizemos. Deixa as linhas que nós fizemos. Se você não tiver habilidade com o estilete, pode ser com clips. O que é o vinco? Na verdade é só uma marca no papel para ele poder ficar facinho de dobrar. Então a gente vai fazer aqui com o estilete. Passa na linha. Muito leve, porque não pode cortar. Você pode fazer um pouquinho só de pressão para marcar o papel, mas não precisa cortar não. Com a parte de trás do estilete, ou se for fazer com o clips, marca só com clips para ficar só mais fácil de dobrar. Pronto, tá aqui a nossa parte de baixo da caixinha. Aí agora a gente usa a cola de bastão. Eu prefiro a de bastão porque o papel ele tem um microporos. Quando a gente coloca cola à base de água, ele pode ficar meio ondulado, porque o papel vai sugar a cola. Mole, né? Isso, então é preferível que a gente use de bastão, tá? Então aí você vai passar na abinha, nas duas. Não tem problema que ela não seca assim rápido, você só dá uma confirmadinha, né, de fazer 2 vezes. Junta uma abinha com a outra, né? Pode fazer com a mão mesmo aqui. O outro lado a mesma coisa. Se tiver ficado um pouquinho de cola, a gente passa aqui, mão tranquilo, que ela super sai rápido, ela não mancha, que nem a cola branca.
tá pronta a nossa caixinha. A parte de cima é a mesma coisa, tá? A gente vai usar 2 milímetros, um pouquinho maior, só para poder encaixar, mas quando vocês precisarem, manda o e-mail para a Sônia, que daí a gente responde para vocês com as medidas certinhas. Terminou a caixinha, a gente coloca a partezinha em cima, que está um pouquinho maior, ó. Encaixa aqui, encaixa ali, ó. Pronto. Que fácil, hein? Aí pode fazer qualquer tipo de acabamento, ó. Essa daqui tinha cordão encerado com canela, que é bem rústico. Mas pode fazer também, ó, com laço presente, que é aquele mais tradicional, que todo mundo gosta. Uma fita qualquer, tem fitas lindíssimas, decoradas hoje, cada uma mais bonita do que a outra. Então, ó, faz o lacinho. E olha essa ideia que você teve. Foi um desenho na tampa? É uma bonequinha, né, que a gente colocou na tampa, só que isso daí a gente fez impresso. Ele não tem papel desse jeito, a gente fez uma impressão no papel branco. E o que tem dentro? Vamos abrir. Ó, a gente colocou um bombonzinho dentro. Com certeza você está pensando, será que a Sônia vai ensinar o bombom? Claro que sim, com a Vanessa, que já está nos esperando, logo depois dos comerciais. Pela primeira vez no cenário feminino, eu recebo a Vanessa Ricardi. Prazer, Sônia. Como o Facebook é legal, olha, ela me mandou uma mensagem, eu respondi, ela já está aqui para ensinar aquele bombom que estava na caixinha, que ficou tão bonito. São esses daqui, né? Isso, a gente está trazendo aqui para vocês um bombom especial, que é um bombom fashion para casamento. Pode ser para casamento, pode ser para batizado, aniversário. Então, assim, a tendência que está agora na confeitaria, nessa parte de doceria, é fazer uma desconstrução das sobremesas clássicas. Então, assim, recheios de quindim, baba de moça e agora o cheesecake, que é uma sobremesa americana, que é aquela torta que vai aquele creme com cream cheese, né? Então, a gente acaba desconstruindo a receita e colocando dentro do bombom. Bom, ela está falando tudo isso porque ela é uma designer em confeitaria. Isso Bacana, mesmo. né? Obrigada. É bem legal essa profissão. É uma profissão muito gratificante. E para fazer o bombom, o que eu vou precisar? Então, vai precisar de 500 gramas de chocolate, cobertura. Então, o que a gente recomenda é o seguinte: você vai derreter no micro-ondas a cada 30 segundos. Potência média, 50, 60. Tá? Não pode passar disso. Tem que observar o chocolate, porque às vezes o recipiente está quente e ainda tem alguns pedacinhos. Então quer dizer que ainda não está pronto. Não, você tem que mexer o chocolate até ele atingir a temperatura. E tem outra coisa, às vezes você nota que o quadradinho está intacto, mas quando você colocar a colher ele está totalmente mole. Exatamente. Não é? Então vamos para o micro-ondas. Aqui, com a própria caloria do recipiente, no caso do prato, ele já vai derretendo. Então, assim, derretendo no micro-ondas não tem erro. É a melhor pedida. Eu acho que para trabalhar com chocolate é interessante. Senão, se você vai trabalhar no fogão, você não tem o micro-ondas, tem que ter muito cuidado para quando você for derreter, colocar em banho-maria um recipiente que seja maior do que a panela que tem a água, porque se cair uma gota de água já Estraga tudo. No caso do chocolate, é um produto que não é um produto barato de você desperdiçar, então se não deu certo, não tem problema, você volta no micro-ondas ou banho-maria, você derrete ele novamente, tá? Então aqui preencheu todas as cavidades, você vai e vira novamente. Você está fazendo isso aí por quê? Vai recheio? Vai recheio, sim. Descobri. Aí o importante é você bater, tá? Importante bater bem a forma para que saia todo o excesso do chocolate. Não tem problemas. Escapou o chocolate, foi para fora da sua vasilha, não tem problema. Daqui a pouco ele seca, você vem, retira e coloca no micro-ondas de novo.
Bom, a gente já tirou da geladeira, tá? A consistência dele já tá firme e brilhante. Então a gente vai fazer o recheio do cheesecake, do bombom cheesecake. Então você vai... É doce com salgado? Cheesecake é um queijo, né? Meio salgadinho. Delícia, adoro doce com salgado. Então, porque a geleia de morango, ela já é bem docinha. Então, esse creme do cheesecake, ele dá uma quebrada nesse doce que ele fica, então, né? rapidamente, o recheio você fez do quê? O recheio você pode comprar uma geleia pronta e simplesmente amassá-la, tá? Põe num saquinho, tá? De confeitaria. Aí você vem no cantinho, coloca uma gotinha aqui da geleia. Pode ver que ainda ficou o espaço, porque você vai colocar o outro recheio também. A sugestão da Vanessa é que você coloque o outro para completar alguma coisa que quebre o doce da geleia. E você deixou preparado o quê? Isso aqui é bem simples. É uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, aquele saquinho de gelatina em pó sem sabor, você faz conforme a instrução da embalagem. E você coloca 200 gramas de cream cheese, bate no liquidificador, deixa um pouquinho na geladeira, ele já adquire essa consistência aqui, tá? Você vem pegando, ó, ele fica até meio parecendo com um mousse, tá? Então você vai colocando aqui no saco e você vai completar também da mesma forma, tá? Esse saco aqui você também compra em casas de artigos de confeitaria, tá? Você coloca... Tá usando um saquinho limpo agora. Isso, você coloca em outro saquinho, esse aqui, e você vai completando com o recheio. Aí você vai fazendo aqui, ó. A consistência dele já é bem aerada. Irresistível. Então você tem que pegar, olhar assim, bem em cima, bem rente, para ver se o recheio está saindo, sobressaindo. Porque se tiver com a pontinha de recheio para fora, o bombom já não fica perfeito. Então ele já pode furar e já escorrer. Se você colocar alguma calda mais líquida, aí é mais complicado. Então tem que ter essa observação, fazer essa observação. Tem que olhar direitinho para ver se tá tudo bonitinho. Aí com o mesmo chocolate você vai completando o bombonzinho. O nosso programa dá as dicas certinho para ninguém errar lá em casa, né? Verdade. Você voltou no micro-ondas para derreter o chocolate? Pode toda hora voltar um pouquinho, pelo fato dele ser um chocolate cobertura, você vai ter uma secagem dele muito mais rápida, né? Então você pode voltar quantas vezes forem necessárias, lembrando que a consistência do chocolate ideal para trabalhar é essa consistência de mel grosso. A parte mais importante que a gente tem que fazer é bater essa forma. Por quê? Porque às vezes fica alguma bolinha e o chocolate ele precisa assentar bem. Então você chega aqui na bordinha da mesa e começa a bater, ó. Só assim, ó. Ele assentar bem. Assentou, você vem e tira. O ideal é uma espátula, tá? Mas o pessoal de casa que não tiver, não é por isso que não vai fazer. Então é só chegar aqui. O sentido é sempre de cima para baixo, tá? Então você vai vir e vai tirar o restante do chocolate. Depois dos 20 minutos de geladeira, ele desenforma facilmente? Facilmente. Você só vira, automaticamente ele vai já cair, soltar da forma. Não precisa ter medo, sem dó pode fazer isso. O que você não pode fazer é bater muito forte, porque o chocolate está recheado, o bombonzinho. Então você bateu forte, aí ele pode estraçalhar, ele pode quebrar todinho. Vamos aproveitar a caixinha que a Samaíra deixou aqui? Linda caixinha. Nossa. E vamos preencher com bombom? Claro, com certeza. Me dê agora o seu e-mail. O e-mail é va.ricarte@gmail.com. E o seu telefone? Os meus telefones são, o fixo é 3201-5667 ou 81-88-18. Ah, é lindo esse número, adorei. Se você tiver alguma dúvida, pode tirar direto com a Vanessa. Com certeza. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço, Sônia. Obrigada pela oportunidade, tá? Estou sempre à disposição quanto vocês precisam.
depois dos comerciais, nós vamos ver por que a Léo Madeiras vende produtos de melhor qualidade com o menor preço. O mês do marceneiro termina agora, no dia 31, então você ainda tem tempo de vir aqui na Léo Madeiras e aproveitar essas ofertas. Esse panfleto você encontra aqui na Léo ou através do site www.leomadeiras.com.br. Todos esses preços exclusivamente até o dia 31 de março. MDF, dobradiças, enfim, é aqui que você encontra tudo para sua cozinha, sua casa. Mas não se esqueça, dona de casa, se você vier aqui, traga o seu marceneiro, porque ele mesmo fará o plano de corte, que nós temos aqui toda uma estrutura para atender você. Léo Madeiras, na Avenida das Bandeiras, 1111, e o telefone é o 3042-0100. Leozítor Floro de Souza. Eu conheço desde que ele participou e ganhou o concurso de Mister Universo. Ele tem 19 anos, um rosto lindo, mas eu confesso que quando eu ouvi você cantar, Léo, eu fiquei assim apaixonada. Você tem uma voz linda. Primeiramente, muito obrigado, Sônia. Bom dia. Bom dia. E eu realmente fiz o concurso lá de Mister Campo Grande. Aí eu ganhei, né, na minha categoria, categoria. E muito obrigado pelos elogios. O Léo, ele é um menino assim, muito esforçado, ele gosta de fazer tudo muito bem feito e, além do mais, ele é fã do Renato Russo, né? Você tem aulas com o maestro Denis Lopes. Denis Lopes, vou mandar um beijo para o meu querido maestro. E você, ultimamente, tem se apresentado em algum bar, algum show? Como que você está fazendo com a música? Por enquanto só tô tocando pro hobby mesmo. Só que, como eu faço aula com o Denis, ele me chamou para... pro coral. Pro coral lá da ópera e tudo mais, que eu vou cantar também. E, por enquanto, só isso mesmo. Mas você tem um futuro brilhante. O seu avô era Leozítor. Leozítor Floro. Meu nome é Leozítor Floro de Souza. Que legal, né? Agora deve ser um orgulho da família, com certeza. Com certeza. E você tem irmãos? Tenho uma irmã mais velha. Canta? Ela cantava, mas agora ela... meio desistiu. Ela tá mais trabalhando, que depois que se formou e tal, e ela não tá muito na parte da música. Mas o bacana também é que o Leozítor canta muito bem em inglês. E depois que você provou aquele bombom delicioso, né, da Vanessa? Com certeza. Tava bom, né? Tava. Ele tá com a voz bem melhor agora, né? Porque um bombonzinho ajuda. Faz bem. Faz bem. E nós vamos encerrar com uma música em inglês. Qual que é? Chama For You I Will, do Ted Geiger. Traduzindo? Seria Por Você Eu Vou. Por Você. O título da música. Bom, e uma promessa. Quando você for se apresentar na ópera, quando você, se Deus quiser, lançar um CD, vem aqui no nosso programa. Com certeza. Tá? Nós vamos estar esperando você.
Tá? obrigado. E nós vamos encerrar o programa de hoje com essa voz gostosa do Leozito. Um beijo grande e não se esqueça, hein? Domingo que vem vou estar aqui esperando você. Wandering the streets in the world underneath it all. Nothing seems to be, nothing tastes as sweet as what I can't help. Like you and the way that you're twisting your hair around your finger. Tonight I'm not afraid to tell you what I feel about you. I'm gonna muster every ounce of confidence I have, cannonballing you in the water. You gotta muster every ounce of confidence I have. For you I will. For you I will. Forgiving me if I still stutter from all of the clutter in my head. 'Cause I could fall asleep in those eyes like waterbed. Do I seem familiar? I've crossed in your hallways 1,000 times. No more camouflage, I wanna be exposed. I'm not afraid to fall. I'm gonna muster every ounce of confidence I have, cannonballing you in the water. You're gonna muster every ounce of confidence I have.